nos surpreendeu muito a formação engessada, né? Porque a gente tinha uma formação dessa, de roda, de cada um dar uma ideia, de cada atividade ser desenvolvida por alguém. Então, quando eles vieram com uma formação, depois que eles aprenderam muitas coisas com a gente e tal, do que era circo social, e construíram lá os seus conceitos, e vieram para dar as atividades para a gente, era tudo muito engessado. Então, uma das coisas, por exemplo, que nos irritava bastante, e eu estou falando que era mais a escola pernambucana de circo do que outros lugares. Outros lugares seguiam mais a regra deles, com medo meio que de perder o apoio, alguma coisa desse tipo. Mas, assim, a gente fazia isso, é uma coisa que, assim, 8 horas começa. 8h15, de 8 às 8h15 é a roda de apresentação. De 8h15 às 8h30 é para falar de tal coisa. De 8h30 às 8h, a gente diz, não pode ser assim. Aí, quando a pessoa quer expandir a conversa, não tem espaço. Não tinha espaço para discussão, entende? Era tudo muito milimetricamente pensado e formatado de um jeito que não desse espaço para o debate, para a discussão, para a troca de ideias, porque para a gente isso era fundamental. E aí, assim, essa metodologia a gente foi questionando, foi discutindo, mas sempre foi muito difícil. Então, a gente fazia a formação deles, mas a gente sempre teve o nosso processo de formação paralelo. A gente participava da deles, mas a gente sempre teve a nossa paralela, que era isso, trabalhar com as questões da nossa cultura popular, trabalhar com educação popular, com discussões de textos de educação popular, com discussões da transversalidade, com discussões de como você lidar com a criança, com a psicologia, de trazer pessoas para conversar com a gente, de fazer tudo isso, além da técnica. Para a gente, a técnica circense, ela é importante quando o adolescente já está na idade dos 14, 15 anos e quer ingressar na trupe. Aí a gente vai dando uma formação mais técnica. Mas para as crianças e os adolescentes mais novos, a gente vai trabalhando com a ludicidade mesmo. O circo é uma forma... Eles querem ir para a escola, querem fazer circo. Não adianta, você pode fazer outra coisa, mas eles querem fazer circo. Então, isso é certeza. Mas eles querem brincar de fazer circo. Entende? Eles não querem aquela coisa estática, dura, dizer assim, olha, tem que aprender a fazer um mortal, entende? Tem que jogar com 3 bolinhas. A gente vai incentivando isso, mas ao mesmo tempo a gente vai incentivando outras coisas que são importantes para eles, sabe? O confiar em si mesmo, o não desistir, o se relacionar com o outro, o estar aberto, o conversar sobre outras coisas, o olhar sobre o mundo. Então a gente vai fazendo essas coisas e isso faz parte da formação do educador também, porque se um educador é enrijecido com relação a isso, não adianta para a gente já teve educador na escola que era só técnica, dizer, ó, não é isso, a gente não quer isso. E a gente tem uma certa dificuldade de encontrar educadores dessa forma, com esse pensamento, entende? Porque a maioria quer a técnica. E a gente vê uns exemplos por aí, assim, que desde criança já faz a menina ter uma técnica maravilhosa, excelente. E às vezes isso é tortuoso, né? Isso é torturante. E você vê assim, tá lá, tá fazendo a técnica maravilhosa e tal, mas o que passou para fazer isso, sabe? Agora, se tem uma criança que é desenvolta, que tem essa habilidade, a gente vai explorar também, a gente vai fazer. Mas não é uma coisa que seja só para isso, entende? E aí, a formação dos educadores, a gente tem um encontro semanalmente, né? A gente sempre manteve esse encontro semanal de 4 horas de duração para discutir a formação, para discutir os pilares do círculo social, para discutir as questões da educação popular, para discutir as questões que estão acontecendo no momento na sociedade. Então, toda semana, 4 horas por dia, a gente fica lá para poder fazer essa formação. E aí, um forma o outro. Cada dia no mês é uma pessoa que puxa a formação. O coordenador pedagógico, que hoje é Blau, ele só conduz. Ele está lá e para dar suporte à pessoa. Mas quem vai dar a formação hoje, sexta-feira, é Bruno.
na outra semana é Ítalo, na outra semana é Carol, entende? E a pessoa dá a formação sobre o que ela quiser, sobre o que ela quiser. Ela escolhe o que é que ela quer e aí a gente traz, lógico, que traz para a coordenação pedagógica, a gente conversa e diz, ó, tá legal, orienta, dá sugestões de textos e tal. E às vezes, aí a gente faz semestralmente uma semana pedagógica, onde a gente aprofunda mais outras coisas, e aí faz troca também das técnicas, né? Das técnicas circenses. Mas também porque esse processo de aprendizagem das técnicas circenses, ela é muito constante no dia a dia. A gente está ali treinando, então a gente já diz assim, ó, fulano vai ensinar a fulana, se fulano for para um curso, vai trazer de volta, vai ensinar todo mundo. Então a gente já faz isso, mas assim, não é uma coisa que a gente pare para dizer. A gente discute mais, às vezes, como levar os temas transversais através das modalidades das artes e ciências. Entende? Porque eu não posso somente fazer assim, eu estou trabalhando bolinha aqui, aí aqui eu paro e converso sobre racismo. Não, como é que eu vejo naquela relação que a criança está ali, com todos os adolescentes, com todas as crianças jovens, e você percebe que está acontecendo alguma coisa ali, e na própria atividade você já traz a discussão, entende? Então, isso é uma coisa. A gente teve um problema de racismo com uma aluna que ela dizia que não ia pegar na mão da outra aluna porque era negra, porque ela era suja. E aí a gente disse, vamos conversar. Aí chamamos a família, inclusive, porque isso não vem de uma criança, gente, sozinha. Isso não vem do pensamento dela somente, entende? Isso tem um fundo. E aí a gente chamou a família, conversou, disse, não, mas ela não é assim, porque ela não quer. Tá certo, mas só para vocês saberem. Então a gente começou a fazer atividades que de alguma forma ela tinha que pegar na mão da menina. Ela tinha que pegar na mão da menina. Ela tinha que passar por aquilo ali, entende? Não só de uma de outra, mas não era só da menina. Ela pegava na mão das outras pessoas, mas pegava na mão da menina também. E com isso se dissipou. E aí você vê assim, quando a gente viu um dia, estavam as duas brincando tranquilamente, e você disse assim, ó, tá vendo, não precisou ser nada forçado. Não precisa você chamar a menina e dizer assim, ó, isso está errado, não pode ser assim, não sei o quê. Você tem que estar ligado somente no que está acontecendo. E só um bom educador realmente percebe essas coisas, sabe? Só um bom educador, às vezes, percebe o que está acontecendo entre duas crianças ali que estão conversando, que estão discutindo e tal. E aí, bom educador que eu digo é esse. Ele pode nem saber tanto da técnica assistência, sabe? Ele pode até não saber tanto ensinar, mas ele vai aprender, vai ensinar a convivência, a relação, e isso para a gente é o mais importante. Porque depois disso a pessoa se interessa pelas técnicas, a pessoa se interessa naturalmente. Com as crianças a gente está fazendo isso, assim, de uma forma de que, ó, vamos percebendo aqui e tal, e isso a gente sabe que faz a diferença, sabe? Isso faz uma diferença total, assim. Não é uma coisa de você dar um carão, de você dar um puxão de orelha, de você. Não, entende? É de você fazer no processo pedagógico essa relação, essa troca de valores, essa inversão, essa percepção. Isso é que é o importante. E aí eu não posso, para isso, forçar, entende? A gente tem uma lógica na escola do trabalho pedagógico, né? Das técnicas, do horário, tudo, mas isso muda constantemente. Porque às vezes as crianças chegam, por exemplo, chegam de 1h45 para a gente começar de 2. E às vezes elas chegam e dizem assim, a gente quer jogar bola. A gente quer jogar bola. Então vamos jogar. Vamos fazer o combinado. 10 minutos de bola. Depois a gente vai fazer outra coisa. Aí no outro dia, se elas chegam, não, hoje não. Hoje a gente não vai jogar bola, a gente vai fazer outra coisa. Certo? Então vamos combinando, entende? E aí elas vão aprendendo a ter voz. Vão aprendendo a ter voz, a falar o que querem, a falar o que acham. É isso, mas não é uma receita, gente. Não existe receita. E é Não nesse existe. ponto, Fatinha, que eu estava falando dos canadenses e, de um geral, de alguns europeus, né? Da dificuldade, da facilidade a não tem disciplina, não é Sim, disciplinado, né? Não tem um rigor da disciplina, né? E é interessante porque
há sempre, eu não sei se está, eu estou meio afastada deles, só tenho contato com vocês, mas na época eu ficava muito esquisita com a proposta de homogeneizar Sim, o trabalho, né? sim. E como uma coisa disciplinar, escolar, oficial, institucional, era, não ouvia, né? Não, Não tem ouvia, um... não ouvia criança, não ouvia, né? Então, É, eu acho que isso... porque tem uma coisa na saúde que a gente trabalha muito, que é assim, quando o usuário começa a falar muito, o médico encaminha para o psicólogo e para a assistente social. hum, Falar não é com ele, não, né? Então, os próprios psicólogos do nosso grupo, eles debatem muito essa questão com os médicos. Escuta, mas você também tem que escutar. A sua escuta é obrigatória, é necessária, sim. mas não adianta, não adianta. Então, quando eles falam vai para assistente social, é porque quer, não é da competência deles mesmo ter um envolvimento de escuta. O círculo social não é perfeito, tem muita dificuldade, mas tem alguns projetos que eu gosto muito. O seu é um Sim, deles, sim. tem Ouro Preto, tem É o vários. Atilana, é lá de Ouro Preto. Tem vários lugares que são muito interessantes. Mas que é interessante, que uma coisa que eu ia falar para você, o quanto a educação tinha que olhar para esses processos diversos, Sim, especificados. sim. Porque aí, quando se torna oficial entre muros, não escutam mais, não veem as diferenças e não trabalham pedagogicamente com essas diferenças. É, a gente tem um projeto chamado CIR Formando, que é trabalhar com as professoras e professores das escolas públicas com as quais a gente tem parceria, né? É, temos 5 escolas públicas ao redor ali da sede da escola. E aí a gente oferece uma formação em círculo social para que esses professores possam desenvolver atividades na escola com as crianças, com os adolescentes. A gente, inclusive, assim, como eles colocam muito que a dificuldade é ter os equipamentos, a gente ensina a fazer alguns equipamentos. Fora isso, a gente trabalha muito com jogos e brincadeiras, que também é círculo social. E aí a gente ensina a eles a fazer jogos e brincadeiras e a fazer. Aí eles colocam o empecilho de que a sala de aula é pequena, tem as cadeiras. Aí a gente diz: vamos tirar as cadeiras, né? Então também, você não vai para o pátio, vai não sei para onde. A gente dá várias alternativas, mas às vezes eles estão enrijecidos por um processo que é de muitos anos, né? Mas a gente insiste, a gente tem feito e tem dado algum resultado, assim, tem dado um bom resultado. E aí a gente tem uma relação grande com, tem dado um bom resultado, porque a gente tem uma relação com as escolas de que eles vão muito lá para a escola de circo, né? Eles vão assistir espetáculos, eles vão no Dia das Crianças, eles vão elas nos convidam para ir para lá, a gente vai também. Então, a gente cria uma relação de parceria com eles que facilita quando a gente faz uma atividade dessa. Alguns são mais enrijecidos, alguns não querem participar, mas outros, os mais novos, às vezes, assim, querem bastante. E a gente tem tentado, é tentar, não tem outra forma. Tem Sei, aqui sei. A Carol quer falar e depois, na sequência, a a Tilana. Tilana. Oi, eu queria perguntar sobre uma palavra que me chamou a atenção, assim, naquele verbete, que falava sobre educar com o circo é como uma forma de recuperar todo o potencial civilizatório, Civilizatório. algo assim. E aí eu queria entender mais desse sentido civilizatório, porque quando eu li, assim, me causou um estranhamento, sabe? Uhum. Não, então, esse verbete a gente escreveu faz um tempão, né? Já. Então, eu coloco ele como uma referência,
porque ele é um marco para a rede, porque era justamente isso, assim, a gente trabalhava esses projetos quando a gente montou a rede, trabalhava com o circo social e a gente não tinha nenhuma definição sistematizada. E foi quando a gente percebeu que o pessoal do Cirque du Soleil estava sistematizando e a gente não. Então, assim, a gente não sistematizava nem a nossa prática, nem a nossa teoria, nem o que a gente discutia, nem o que a gente conversava sobre circo social, até nas próprias formações, porque antes mesmo da formação que o Cirque du Soleil deu, né, e fez esse processo longo, a gente fazia os processos de formação com a rede, lá pela fase, com a CLEA e tal. Então, a gente tinha outros processos. Quando a gente percebeu que eles estavam sistematizando isso e que outros projetos estavam surgindo também e que se diziam de circo social, a gente resolveu sistematizar o nosso pensamento. E aí, num encontro da rede, no Rio de Janeiro, eu não lembro bem a época, assim, mas eu acho que foi em 2010, 2000. Foi 2010 foi o festival, então foi em 2008, por aí, assim, que a gente resolveu sistematizar e aí criamos grupos de estudos e esses grupos, cada um criaram o seu texto. E aí depois a gente juntou, quem fez mais essa junção foi o Cláudio Barria, foi uma das pessoas que ficou mais à frente de fazer essa junção de todos os textos, e saiu essa palavra civilizatório. Para a gente, tem muito a ver com essa questão da visão de mundo, né? De onde é que a pessoa está falando, de que civilização, digamos assim, ela poderia ser, e de que relação ela tem com esse mundo, entende? É nessa perspectiva que a gente entende civilizatório. Não é uma questão de catequizar, digamos assim, mas é muito mais de percepção de mundo, de entendimento de mundo, entende? Da relação da pessoa com o mundo onde ela vive, como a Hermínia coloca, somos tantos, né? Temos uma diversidade. E aí, nessa diversidade que a gente pensa essa questão do civilizatório também. Não sei se foi clara para você. Não foi claro assim, tipo assim, é porque para mim quando eu li eu tive a sensação da questão que me traz primeiro, né? Quando eu leio um civilizatório, eu entendo como aquilo que você vai fazer o outro desenvolver, evoluir, essas coisas assim. Sim, mas aí, isso é quando uma... você apresentou sobre, não era isso que você falava, sabe? E aí ficou assim... Sim. Não, mas inclusive tem coisas ali que a gente precisa rever, uma coisa que a própria rede discute, assim. A gente precisa rever o texto, porque é como isso, assim, antigamente todo mundo falava ali em situação de rua, né? Menino e menina em situação de rua. Hoje mais a gente já fala, depois mudou para a questão da vulnerabilidade, depois mudou em situação de risco. Então tem várias coisas que vão se adaptando ao período que a pessoa vive. Mas são coisas que a gente precisa rever. E eu acho esse toque seu maravilhoso, mas a gente entende dessa forma, pelo menos é a forma que eu entendo também, mas são coisas que a gente precisa ir perguntar também, entendeu? Se todo mundo entende assim, como é? Porque eu acho que a rede também, e aí é uma questão mais crítica, e a Tilana está aqui, ela pode até depois comentar também, que eu acho que alguns projetos na própria rede se engessaram, entendeu? No seu fazer. E aí engessaram, inclusive, nesse processo de formação de educadores, sabe? De seguir muito a linha do que é o Cirque du Soleil. Eu venho há muito tempo discutindo isso, dizendo assim, vamos fazer a nossa cartilha, vamos fazer a nossa... briga desde o começo, né? Sim, pois é, porque eles têm um manual lá e algumas instituições seguem aquele manual, entendeu? Porque realmente, assim, é muito difícil, às vezes, é uma pluralidade, né, de pensamentos e de instituições e de locais, e de culturas e de regiões. Então, assim,
é difícil de você pensar, mas algumas outras coisas, e eu sinto muito que algumas instituições que enrijeceram dessa forma, é muito por conta da base, sabe? E às vezes é isso, assim, quando não vem de um movimento que é natural e depois se transforma em algo, vira isso, entende? Assim, vira um modelo de uma coisa que tem que ser desse jeito. Então, e não é assim, a gente sabe que não é assim. E a gente tem que estar flexível para isso. Por exemplo, hoje, essa questão de gênero, de raça, sabe? Tem que ser discutida o tempo todo. E não pode ser com fórmulas. Tem que ser na convivência com as pessoas, sabe? Não pode ser assim, agora eu vou trabalhar. Eu tenho discutido muito isso, tenho sofrido agora, porque a gente está passando por um processo de formação do Itaú Social, que é uma coisa, uma barbárie, entende? Porque é uma coisa engessada de uma forma que você não acredita que eles estão pedindo para você fazer aquilo, sabe? E aí tem toda uma relação com outras instituições que dão formações como o SEMPEC, não sei o quê. Aí é um povo tudo que diz que é educação popular, que não sei o quê, mas que faz totalmente diferente, sabe? Totalmente diferente, porque aquilo não existe para a educação popular. Não existe. É uma coisa absurda. E aí esse engessamento, mas a gente às vezes tem que vai pelo caminho, a gente está precisando do dinheiro, vamos tentar. Mas também a gente tenta no nosso limite. Se for para além demais da gente, ó, não dá. Não dá, a gente fica por aqui, acabou-se. E é assim que a gente faz. Mas quando Maria Clara colocou aqui de civilizatório, dessa conotação de colonizador e colonizado, né? Exatamente. Por isso que é algo que a gente precisa rever. A gente percebeu na época que era isso, era de onde a gente falava e com relação a quem a gente se relacionava. Mas eu acho que tem a ver com isso sim, a gente precisa repensar essas coisas. É algo que precisa repensar. Tem a Tilana, que é a Marcela. Patinha, obrigada, viu, pelas suas contribuições. Com certeza, assim, acho que para a gente que também tem essa atuação, né, claro que com a nossa realidade, Sim. É sempre importante ter essas trocas, né? Com certeza, muitas questões que você apresentou para a gente vai ser importante também estar repensando, né? Ainda mais nesse contexto de pandemia, onde a gente está lidando com tantos desafios para continuar as atividades, né? De um público que o virtual é muito difícil a gente acessar, né? E aí o que eu queria, na verdade, entender com vocês, porque você traz uma questão importante que vocês ainda conseguiram manter, né? A equipe e que vocês conseguiram se organizar dentro de um caixa, enfim. Mas eu queria entender assim, como que está a questão da continuidade das parcerias, assim, né? Porque acho que até a Hermínia ela já trouxe em alguns momentos, assim, que eu já tive a oportunidade de ouvi-la, falando da importância do circo social nesse contexto de política pública, né? E a gente ainda precisa de avançar muito nessa condição. Então, a gente não tem respaldo nenhum, né? De como nos manter financeiramente se essa pandemia ela não tem uma previsão também de término, né? E a gente também nem sabe como que vai ser o pós dela, né? Sim. Então, assim, entender se vocês tiveram esses parceiros permanecem, se vocês estão tendo apoio do poder público, você contextualizar um pouco para a gente, assim, como que está, né, a caminhada de vocês nesse sentido. Obrigada, viu? Nada, amor, eu adoro vocês lá também do OCA. E a gente não teve mesmo, assim, a gente nunca teve apoio direto de nenhum governo, só nessa época que eu falei, entre 96 e 98. E depois disso a gente teve isso como uma experiência mesmo, negativa, e aí a gente realmente não quer mais repetir, e a gente nunca teve apoio direto de nenhum governo, nem estadual, nem municipal, nem federal. O que a gente tem são um apoio através dos editais públicos e privados que a gente participa. A gente está com um problema sério com a questão da manutenção, porque esse caixa a gente fazia muito através dos serviços que a gente prestava, que eram as apresentações dos espetáculos, oficinas pedagógicas para escolas particulares, eventos corporativos, né, apresentações para o próprio governo, várias secretarias, Secretaria de Cultura, Secretaria
Secretaria de Turismo, Secretaria de Assistência Social, então várias secretarias nos convidavam, tanto do município quanto do estado, e a gente sempre fez, quando eu digo que com a trupe também é uma relação de circo social, é que a gente discute com eles e diz assim, ó, a gente vai receber para esse trabalho R$1.000, vamos ter uma despesa de pagar a nota fiscal que é tanto, vamos ter uma despesa do transporte que é tanto, então vai sobrar tanto. Aí como é que a gente vai dividir? E aí a divisão é isso, uma parte fica para o cachê do pessoal, outra parte fica para a escola, que aí tem a ver também com a própria retroalimentação da trupe, né? Que é com que a gente compra figurino, a gente compra maquiagem, compra sapato, compra equipamento, compra outras coisas também. E sempre ficava uma parte que a gente conseguia pagar as contas. E a gente não conseguiu fazer isso esse ano, a gente não teve, em março a gente tinha um monte de trabalho fechado, principalmente porque é o mês, né, do circo, do teatro, e aí a gente tem um monte de atividades fechadas grandes, e a gente foi tudo cancelado. Até agora, de março até agora, nós não fizemos nenhum trabalho. Estamos tentando fazer a negociação para alguns agora em outubro, por causa do mês da criança, mas está muito difícil, porque ninguém aceita o valor que você pede, né? E aí também você trabalhar só para trabalhar não vale a pena para a gente também. Então, assim, aí a gente tem muito disso, assim, ó, se pagam um salão de festa, se pagam não sei o quê, se pagam não sei o quê, por que não paga o artista, né? E aí as parcerias, a gente não tem uma só parceria, que é o Arredondar, que é do Pão de Açúcar, que é aquele processo que a pessoa paga R$9,99, a pessoa dá 10 e 1 centavo fica para a colaboração, né? Para a empresa, para a instituição. Mas isso caiu muito também com a pandemia, então a gente tem pouquíssimo, e a parceria a gente realmente não tem nenhuma parceria fixa no momento. O ano passado, por um erro burocrático do governo do estado, a gente não foi aprovado na lei de incentivo estadual e está fazendo uma falta imensa, embora eles não estejam pagando constantemente, sistematicamente, mas a gente agora não tem parceria nenhuma, é a gente e a gente mesmo e o caixa que a gente tem. Aí a gente tem um caixa que é o pagamento de pessoal e a gente tem um caixa que era de pagamento de contas, e é isso que a gente está usando também. Agora a gente vai receber um auxílio emergencial do Conselho da Criança e do Adolescente, mas é para doação de cestas básicas, kits de higiene, e aí vai entrar o pagamento de água, luz, telefone, essas coisas. Mas está um processo muito difícil. A Lei Aldir Blanc aqui está totalmente travada. Eu participei de vários e vários debates, comissões, tudo que você pudesse imaginar, eu estava no meio da lei desse negócio. E aí a gente conseguiu, inclusive é uma vitória grande de qualquer forma, porque a gente conseguiu, com toda a burocratização que veio da regulamentação, a gente conseguiu no inciso 3 dos editais, como os circos itinerantes estavam com muita dificuldade de se inserir no inciso 2 dos espaços culturais por causa da documentação, a gente conseguiu no inciso 3 fazer um edital só para os circos itinerantes. Então, a gente fez o levantamento, a gente já tinha esse levantamento, nós temos em Pernambuco cerca de 25 circos itinerantes e cada um dos circos vai receber 15 mil a título de prêmio. E eles não precisam prestar conta, não precisam fazer nada, mas a nossa ideia é contemplar todos esses 25 circos que estão em Pernambuco, né? Então, isso foi um avanço que a gente conseguiu, porque a gente estava vendo na hora que os circos itinerantes não fossem contemplados. Mas é isso, assim, agora a gente não está com parceria mais nenhuma, assim, é só que a gente vem correndo aí atrás. Vamos ver, a gente já se inscreveu, eu vivo me inscrevendo em edital, né? Eu não sei mais o que é vida comum para mim. Em casa mesmo, quando eu estou em casa, é edital, e pesquisando e fazendo coisas que a gente acha que a gente pode fazer mesmo, mas é isso. Não sei se te respondi. E uma coisa que a gente fez que é grande, que é isso. Um acordo com a equipe de diminuição dos gastos, né? Então, assim, a gente está no pé de cada um, assim, não pode gastar muita água, não pode gastar muita energia, não pode gastar... Tudo isso a gente fez, assim, a gente só não dispensou a internet,
internet, porque eu quero estar trabalhando com ela. Mas Fatinha, é isso. tem a Marcela agora vai falar e o Daniel. Tá bom. Marcela, a gente está na mesa branca, né? Espiritual. Marcela, você está aí? Uai, será que ela caiu? Vai Não, a Marcela Não, aí, ó. pegou a Marcela. Foi mal, gente. Tô com a internet meio ruim. Fatinha, eu Eita, travou. Volta. Será que a gente passa para o Daniel e depois volta para a Marcela? Pode ser. e a minha primeira inserção no circo Ah. social, meu primeiro mas- trabalho. Voltei? Travei? É que Voltou. você travou, Travou e Marcela, voltou. e a gente não ouviu o começo. Ih, então peraí, eu vou tirar o vídeo para ver se Tenta fazer por melhora. escrito. Isso. Tá. Vai tirar o vídeo. Vai, Marcela. Vamos lá. Eu queria te perguntar, Fatinha, se vocês fazem alguma parceria com universidades, porque quando eu fui estudante de psicologia, o meu primeiro trabalho, assim, né, o meu primeiro estágio com circo foi num circo social. E foi o próprio circo que bateu na porta da faculdade e disse, a gente está precisando de estagiário. E aí a faculdade criou um projeto que existe até hoje, né? E, assim, para mim foi muito rico ter a experiência do circo na universidade, né? Assim, ver o circo chegando. Isso foi uma coisa que mudou muito a minha formação. Então, eu queria te perguntar se isso seria uma possibilidade, né? Quando você falou sobre a dificuldade de pagar profissionais da psicologia, da assistência social. Eu, como ex-estudante de psicologia, assim, isso mudou. Aí eu queria te perguntar, né? Sim. Assim, se a escola tem algum tipo de... uma universidade aí de Pernambuco. Temos, então, a gente tem uma luta grande já para poder fazer um curso de extensão, né, na universidade. E aí é uma luta mesmo com o Centro de Artes e com o Centro de Educação Física, né, para poder a gente ver se consegue fazer um curso de extensão. Até agora não foi aprovado, a gente fez a minuta do projeto, fez um monte de coisa, mas não foi aprovado ainda, mas existem professores que são desses dois centros, que querem muito que isso seja aprovado. Só que aí existe toda a burocracia da universidade. Mas nós temos uma parceria, um convênio firmado com a Universidade Federal de Pernambuco, que a escola se tornou um centro de referência, né, para estágios, tanto de observação quanto de prática. E isso foi um ganho muito grande, porque muitos alunos, às vezes, até pessoas que foram da escola, que foram para a faculdade, queriam pesquisar sobre a escola, queriam ter como tema do seu TCC ou da sua dissertação e tal, a escola, e às vezes não podia porque não era oficializado. E aí isso foi oficializado em 2010, e de lá para cá a gente é um campo de estudos, né, para os alunos de educação física, de pedagogia, de artes cênicas, dança e teatro, e de assistência social também. Então, a gente tem essa parceria, mas o curso de extensão a gente ainda não conseguiu implementar, mas é uma luta grande da gente. Existe um interesse muito grande, existem amigos nossos que são professores da universidade e que têm todo esse interesse, mas ainda a gente não conseguiu fazer como curso de extensão pago, né, também, porque eu acho que eles querem que a gente vai fazer de graça. Aí a gente também não faz, né? Mas é isso. Tem o Daniel. Fatinha, sempre bom demais ouvir você, muito bacana estar aqui nesse grupo. Ai, que bom, Daniel. Fatinha, se eu não me engano, em 2017, a Escola Pernambucana publicou o Guia Metodológico. Sim, né? sim. Um livro. Eu queria que você contasse para a gente rapidinho como é que foi a produção desse livro pela própria instituição, com o envolvimento dos profissionais, das educadoras, dos educadores, e se esse livro vem, entre aspas, responder aquela questão que orbita em torno do circo social, de um circo social com uma identidade brasileira, um circo social nacional, se teve essa
proposta, essa inclinação política, metodológica, enfim. Não sei se foi clara a pergunta. Foi. Não, então, gente, o livro foi um avanço muito grande para a gente, né? Como eu coloquei, a gente termina tendo uma demanda muito grande das coisas, da prática, do dia a dia, e a gente sistematiza muito pouco as nossas práticas e as nossas teorias também. E aí é muito tempo que a gente queria fazer um livro sobre a escola, e aí a gente não sabia direito o que era esse livro. Assim. E aí foi quando a gente pensou que seria um livro sobre as nossas práticas com as técnicas circenses. E aí eu inscrevi, o projeto foi um edital do governo do estado, que é esse que é o Fundo de Cultura, que tem uma parte para publicação. E aí eu inscrevi o projeto no edital, sem saber muito bem ainda o que era o livro. Né? Fiz lá um esboço e tal, e aí ele foi aprovado. Aí, depois que ele foi aprovado, a gente foi ver como é que a gente ia fazer, né? Se deparar com a realidade. Aí a ideia era que os educadores escrevessem. Só que a gente se deparou também com esse problema dos próprios educadores ter dificuldade com essa escrita, que eu acho que é um mal agora da juventude também com essa questão da internet, né? Muita gente escreve pouco ou escreve somente pelo WhatsApp, não sei o quê. Então, a prática da escrita é uma coisa que hoje está ficando muito mais complicado, principalmente com a juventude, eu acho, pelo menos, a realidade que a gente enfrenta aqui. E eles tiveram muita dificuldade de escrever, muita dificuldade. E a ideia é que eles escrevessem assim, nos tempos deles, livres, em casa, não sei o quê, só que não dava certo, porque não saía nada. Aí a gente teve que criar um ambiente para poder se escrever. E criamos as duplas, né? Quem escrevia com quem. E aí eles começaram a escrever, criar a dupla foi bom, porque eles começaram a falar, né, a dizer como é que pensavam que poderiam ensinar cada técnica, e eles foram trocando entre eles, e aí eles foram escrevendo. Vai escrevendo, escreve, seja lá do jeito que for, escreve, depois a gente vai pensando. E aí, para que se tornasse orgânico, o que a gente fez? Eles escreviam, aí lia para uma outra pessoa, para ver se a pessoa entendia. Aí, depois que lesse para uma pessoa próxima que entendesse, a gente chamou várias pessoas da comunidade, chamamos pessoas de teatro, chamamos pessoas de circo. Lê aqui, vê se você, lendo aqui, você consegue fazer. Aí a pessoa começou a fazer e dizer assim, não, isso aqui não está compreensível, isso aqui não está... Aí a gente refazia a escrita de novo. E aí, assim, eles foram escrevendo. E aí, como eles... Aí acabou que eles começaram a tomar prazer por isso. E aí, o que era para ser uma modalidade de equilíbrio, por exemplo, só perna de pau virou rola, virou arame, virou outras coisas. Eles foram se interessando. E aí, depois, eles foram percebendo que eles precisavam desenhar a coisa para poder a pessoa entender. E aí, as pessoas que tinham mais facilidade com o desenho, foram desenhando. E aí, Bruno, Tiago, a Mai, foram os que tiveram mais facilidade. Tanto é que, se você for ver a ilustração, elas têm traços diferentes, porque foram os traços de quem conseguiu fazer. Bruno fez do seu jeito, outra pessoa fez outra. O que o design fez foi vetorizar somente, né? Mas, assim, a ilustração de cada um é diferente. E aí, isso fez com que a gente, quando visse, o livro estava imenso, já estava maior do que era o edital, a gente já estava com um tempo imenso escrevendo, e a gente quase que não dá para reproduzir, publicar o livro. Mas aí conseguimos, com a parceria com a gráfica, a gente explicou e tal, e conseguimos. Não tem uma questão, não foi proposital essa questão de ser abrasileirado, digamos assim, mas veio por conta da realidade de cada um, de como cada um escreve. Então, assim, tem uma propriedade por conta disso, porque cada um escreveu da sua maneira, e a gente não fez nenhum ajuste. O único ajuste que a gente fez foi correção ortográfica, né? E aí gramatical, mas o resto tudo é como eles escreveram. E aí, às vezes, tem coisas que são maiores, tem descrição que são maiores, tem descrição que são menores. Mas o que é que a gente disse? Deixa ficar dessa forma, porque é a realidade deles, é a cara deles, e a gente não pode mexer nisso.
a gente não pode mudar a forma que eles escreveram, a gente não pode pegar o que eles escreveram e colocar no formato que a gente queira, porque senão não tinha a cara deles, não era a realidade, não era a verdade. Eu não podia dizer que aquilo foi escrito pelos educadores se a gente reescreveu, entende? Então, ficou do jeito que eles podiam. A única coisa que a gente fez foi essa correção ortográfica e gramatical, e também fizemos uma revisão com Bortoleto e com Serginho na parte de acrobacias e de malabares, para ver se eles viam alguma coisa na técnica que eles pudessem colaborar, mas foi muito pouca colaboração mesmo, porque eles disseram, ó, tá tudo aí, tá do jeito que tá legal, assim. Aí agora a gente está numa luta para escrever o livro dos 25 anos da escola. Pelas nossas mãos, eu não sei como, mas a gente vai, assim, a gente vai fazer. Não sei se te respondi, assim. Sim, claro, ótimo. A iniciativa é maravilhosa. Muito bacana. Sou bastante fã dessa produção. Ah, que bom. E é legal, a gente tem muita gente... Ela está disponível no seu conteúdo, já passei o chat. Sim, link. sim. Tá bom? E ela tem sido, e a gente tem relatos de pessoas que usam muito o livro, de projetos sociais e de escolas de circo também. Muita gente que a gente vai fazer um vídeo documentário. Eu De acho quem isso usa. ótimo. A gente é assim, a gente está lascado, está na pandemia, mas a gente tem que estar sonhando. Vamos embora. Ai, A Maria Clara. o Fatinha, eu queria... Primeiro que é o seguinte, agora eu percebi assim, minha falta de educação, né, gente? Eu fico tão entusiasmada que eu não agradeço. Todo mundo falou, oh, Fatinha, te agradeço muito. Então, eu te agradeço, hein, Fatinha? Ai, obrigada a vocês. É porque todo mundo começa com isso e fala, oh, gente, que grosseria, pelo amor de Deus, mas tudo bem. Aqui, são duas coisas. Uma que eu acho assim, maravilhoso, que não é fácil o exercício da democracia, né? E dessa, principalmente em relação a saberes, em relação a quando você realmente dá ao outro a voz e esse poder do próprio ensino, né? Então, isso Sim. é muito bonito a hora que você fala, né? A gente não podia mexer, porque senão não era eles que tinham feito, né? Então, isso eu acho assim, eu quero parabenizar, porque isso e eu acho isso difícil, não acho isso uma forma fácil, né? Principalmente com quem trabalha com o ensino, mas talvez ela seja mais, com todas as aspas, mais possível num circo dito social. Por quê? Porque eu acho que a afetividade e a menos competitividade, uma coisa mais da coletividade, realmente da solidariedade, ela está ali como a premissa, sabe? Eu tenho sentido muita dificuldade como professora atualmente com essa questão da horizontalidade. Então, assim, eu não sou contra de forma alguma a horizontalidade, mas eu sou uma pessoa que eu também não tenho absolutamente nada contra as hierarquias, porque eu acho que elas também são organizadoras, né? Exatamente. E se a gente está trabalhando com educação, elas às vezes ajudam a sistematizar. Sim, com Mas certeza. eu acho esse exemplo seu aí fantástico. Para mim é um exemplo assim, de horizontalidade, de realmente abertura e de escuta, porque eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia está muito difícil, a escuta. Né? Sim, as pessoas, no sentido de que querem falar, elas não escutam mais, então elas querem só falar. Né? Então, e tem uma coisa... muito bacana. Ai, obrigada, Maria Clara. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, é que foi isso, assim, porque eu acho que eu fui da academia e eu sofri horrores. Por conta disso, assim, por conta da minha forma de ver o mundo, por conta de trabalhar com a educação popular, por conta da minha forma de escrever. Então, assim, eu tive pena porque o meu professor, que era meu orientador do mestrado, e eu fui fazer o mestrado por conta dele, porque foi quem me incentivou de dizer assim, a história que você tem com a educação popular num programa que era da prefeitura que eu fazia parte, tem tudo a ver para dar uma dissertação, então você precisa fazer parte. Eu trabalhava com o Sem Terra junto com ele, num programa de alfabetização de educadores de Sem Terra, e aí ele ficou no meu pé e ele faleceu quando eu ia fazer a qualificação. Mas ele era uma pessoa que me
me estimulou a fazer o mestrado, porque ela aceitava a minha forma de escrever. Eu tenho uma forma de escrever muito peculiar, que é assim, não que seja bom, é problemática, mas é que eu não sei escrever academicamente, entende? Por exemplo, eu faço algumas citações, óbvio, porque existem as fontes. Eu não tiro meus conhecimentos do nada, mas eu escrevo como se eu estivesse conversando com a pessoa. E ele dizia, ela escreve como se estivesse conversando, ela acha que é assim. Aí depois ele disse assim, não, mas vamos manter isso, porque senão ninguém vai escrever diferente. E eu não sei mesmo, assim, eu não sei usar as palavras direito, eu não sei usar as citações, eu sou uma porcaria para tudo isso. Então, assim, eu sofri muito na academia, muito por conta disso. Então, assim, tá no meio da educação popular e tá no meio desses meninos escrevendo, para mim era um prazer incrível, entende? Para todos nós, e fazer eles acreditarem que é possível eles escreverem. Porque eu, por muito tempo, fui tolhida disso, de que eu não podia escrever, porque eu escrevia diferente. Entende? Porque eu escrevia errado na academia, o tempo todo, na minha graduação, no meu mestrado, o tempo inteiro. Então, quando eu vejo eles escrevendo, eles fazendo, fazia questão, a gente ficava às vezes, foi sofrido, né? Não é fácil, é sofrido. Mas, assim, a gente ficava às vezes dia de sábado o dia inteiro escrevendo, sabe? E às vezes era uma página, e é muito difícil, assim, mas foi um ganho, assim, muito, e usar o conteúdo deles, porque não tinha outro conteúdo, eu não podia dizer o que eles faziam, mas é isso que você disse, tem um ato de democracia aí também. Isso é educação, né? Isso é uma educação, é uma não anulação e trabalhar dentro da potencialidade, né? Eu vejo que hoje em dia está muito difícil trabalhar dentro das potencialidades. Eu acho que está muito mais no campo de disputa do que de fortalecer as potencialidades, né? E aí desculpa. A gente teve uma experiência com essa história de escrita dos adolescentes, porque a gente faz a culminância com eles no final do ano, né? Que é a apresentação de um espetáculo que eles que criam, assim, eles que trazem o tema e tal. E o ano passado, eles fizeram sobre o circo afro. Eles resolveram fazer o circo afro, os adolescentes. E aí, quando os pais escutam afro, já acham que é da macumba, que é o candomblé. E aí não entendem que tem essa coisa da África, de onde você veio, dessas coisas todas. E aí eles chamaram a gente para uma reunião para dizer assim, isso não pode ter saído da cabeça das crianças, isso foram vocês que botaram. Aí a gente disse, não, foram deles, veio deles. E eles estavam num processo de muita descoberta com o afoxé, sabe? Dançando muito, porque tinha um educador que gostava muito de afoxé, então dançava muito afoxé, dançava muita dança afro e tal. Então eles resolveram fazer o circo afro. E a gente topou. Mas para a gente explicar aos pais que não ia ter candomblé, porque era afro, foi um problema. E as pessoas não acreditaram que eram eles que estavam escrevendo aquilo. É uma loucura isso. Ainda é isso, né? Nossa história brasileira ainda tem muito dessas questões mesmo, né? E do que se aceita, do que não, e por que não essa ancestralidade, né? Por que tem que ter só um tipo de religião, por que tem que ter só um tipo de coisa, por que não abarcar o que nos cabe, o que a gente muita mistura. Mas eu queria ainda só completar, porque quando você falou que até na própria universidade, quando você estava pensando no curso de extensão, e a questão, né, de que eles não querem, né, que pensam que não é para pagar, então ainda tem uma questão do social como um assistencialismo, e aí ele vira até profissional também, né? É assim, já que você é social, eu também não te pago. Você é um assistencialismo e um descrédito e uma descaracterização do trabalho por desvalorização, né? Ele vale menos e ele tem que ser gratuito, e ele tem que ser especialista, né? Então são essas barreiras aí que a gente tem chão ainda, mas a gente Total, a gente sofre isso todos os dias. Todos os dias, alguma escola particular, alguma empresa ligam para a escola para quando pedir um serviço, aí achar que é porque esse serviço é uma ONG, não sei o quê. Às vezes acham que é porque a gente é ligado à prefeitura,
o governo do estado tem que fazer de graça. Teve uma escola, é uma das maiores escolas de Recife, particulares das classes sociais mais abastadas, que trabalham com a educação inclusiva também, e que eles escolheram o tema do ano, e o tema do ano era circo. E aí, por conta disso, eles achavam que a gente devia fazer algumas atividades com eles. Então, eles fizeram um cronograma de atividades durante o ano e nos mandaram. E aí, eu fui, elaborei um orçamento e mandei. Aí ela disse, mas paga? Eu disse, sim, paga. Mas eu pensei que por vocês serem uma ONG. Eu disse, mas é justamente por isso que paga. É justamente por isso. E a gente está trabalhando com a valorização das pessoas. Então, se as pessoas trabalham com arte, elas merecem receber. Elas merecem receber. Mas não vai ser somente a apresentação, tem oficinas, também são professores, são educadores, merecem receber, devem receber, entende? Então, a gente trabalha também com geração de emprego e renda para jovens. É isso que faz com que eles possam viver da arte também. Mas é muita empresa, muito resort. A gente tem aqui uma quantidade incrível de resort, mas eles pagam muito mal aos recreadores deles e eles querem pagar a mesma coisa quando chamam a gente. Isso a gente sofre o tempo inteiro. E aí tem isso que você colocou, Maria Clara. Sempre a dizer assim, mas não é social, mas não é projeto, mas não é uma ONG, sabe? O tempo todo. E aí a mesma coisa quando a gente faz um trabalho que aí a gente consegue negociar um valor legal. Tem a mesma coisa que eu disse lá no começo com o espetáculo do vendedor de caranguejo. Quando a gente termina o trabalho, a primeira coisa que eles dizem assim, mas vocês são tão organizados, nem parece que é projeto social. E vai ficar marcado. Não adianta, ele diz assim, vai aparecer na televisão, no jornal, seja lá onde for. Entende? Aquele ali é difícil. Não, a gente trata pela potencialidade, sabe? E não pela fragilidade, né? Que a pessoa possa ter. Não é isso que a gente quer. E aí, essa inversão de valores é muito difícil, tanto para você lidar com o mercado, quanto para você fazer parcerias, porque as parcerias querem explorar esse empobrecimento, sabe? Os parceiros querem coisas para explorar o menino catarrento lá, feio, e a gente nunca mostra isso, a gente nunca mostra, sabe? A gente sempre dá um jeito, ajeita, não sei o quê, a gente quer mostrar ele bonito, interessante, visível, sabe? De uma forma que diz assim, é gente, não é pobrezinho, não é coitadinho. E eu lembro, Fatinha, da luta que vocês tinham, mas a gente também, que trabalhava junto, que pesquisava de alguns projetos de colocar pobre no picadeiro. Agora vamos colocar o pobre no picadeiro, também achando que era uma coisa boa, e agora a gente tem... Olha como a gente consegue colocar essas pessoas pobres, com situação de risco no picadeiro e da potência dela. Mas então precisa dizer que são pobres, favelados? Pois é. Muitos circos grandes começaram a dizer que fazia... quando começou os prêmios da Funarte, que botaram lá no edital, tinha assim, né? O chamado circo social. O chamado circo social, e quando começaram a colocar, e aí eles começaram a concorrer dizendo isso, que fazia circo social porque dava bolsa para menino pobre fazer circo. Então, eles começaram a querer concorrer por causa disso. E aí foi uma luta da gente dizer, isso não é circo social. Isso não é. É isso. Vocês Maria Clara, você está aí? A mesa branca. Maria Clara. O Chico Xavier chegou.
Mesa branca é ótimo. Nossa, gente, que difícil essa internet aqui em casa. Maria Clara, eu só queria falar uma coisinha bem rápida de uma história, quando eu estive a primeira vez na Escola Pernambucana de Circo, ainda não era o prédio novo, né? E aí ia ter um espetáculo na praça, que era uma praça em frente da onde era a escola. E aí eles fizeram uma passeata, né, anunciando o espetáculo, voltaram para a praça, aí daí a pouco. E é isso que a Fatinha fala muito, que é importante pensar da questão do território, da comunidade, de se misturar, de a relação de pertencimento, né? Então, aí, de repente, eu estava sentada, não tinha ninguém, aí você começa a perceber as pessoas chegando com as cadeiras, com as senhoras. Aí, assim, praticamente a maior parte daquele bairro estava ali, né? Então, isso que é a responsabilidade de estar no território e trabalhar com o território, com as comunidades. Não são palavras só de efeito ou de conceito, é uma prática, né? É uma prática. Eu agradeço, um beijo. Gente, eu agradeço demais, mas eu agradeço muito, muitíssimo, né? E a presença também aqui. Eu acho super, fora a instabilidade da internet, né? Mas assim, confortável, né? A gente está aqui numa situação em que todos estão se escutando, estão trocando, estão falando, isso é muito confortável, né? Tá com esse grupo que quer contribuir, que quer participar, assim, isso é muito importante, né? Eu agradeço demais o convite e obrigada a todos vocês aí pelo carinho, pela atenção. Obrigada demais, Hermínia. Está no meu coração para sempre, se você sabe, você faz parte da história da escola. Obrigada aí, Daniel, que é um parceiro também, e as outras meninas, a Tilana, que o Oca lá faz parte da rede também. Obrigada a todos vocês, assim, obrigada a você, Maria Clara, Estamos aqui, você está convidada para os outros também, tá? No dia 19, gente, eu que vou falar sobre uma experiência minha que eu tive com a comunidade indígena dos Runicuim, tá? Não tenho nenhuma abordagem antropológica a respeito disso, não vou fazer nenhuma abordagem antropológica, mas vou me desafiar e chamar 2 amigos que são antropólogos para talvez ver se eles conseguem também, nessa troca, a gente ir costurando coisas que na época, 10 anos atrás, eu não tinha a mínima... Eu fui, então não vai adiantar eu falar que eu fiz um trabalho pensando em tal coisa, porque na época, 10 anos atrás, eu não pensava, mas eu posso, a partir de hoje, refletir com o pensamento que as pessoas, né, podem trazer. Então, estão todos também convidadas, tá bom? Tá bom. Não seja tão acadêmica, porque esse é o problema que as fatinhas da vida passaram. Exatamente. Exato. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Beijos, um grande abraço a todos. Beijos. Obrigada. Beijo. Até a próxima. E eu estou à disposição. Qualquer coisa que quiser, pode nos procurar aqui. Qualquer um de vocês. Com certeza. Tá bom. E sigam a gente lá nas redes sociais. Escola Pernambucana de Circo. Tem no YouTube, Instagram, Facebook, tudo. Pode seguir a gente lá. Tá bom? Beijo grande. Beijo, obrigada, gente. Tchau. Beijo para todos.